Em fevereiro deste ano, nasceu o primeiro bebê brasileiro selecionado geneticamente para salvar a irmã, que sofre de talassemia maior, uma doença rara do sangue. A pequena Maria Clara Cunha nasceu no Hospital São Luís, em São Paulo, para ajudar a irmã, Maria Vitória, que tem 5 anos e convive com transfusões de sangue a cada 3 semanas. Selecionar embriões saudáveis para tentar salvar a vida de outro filho doente não é novidade. Esse procedimento é feito no mundo todo desde a década de 1990. A novidade neste caso é que, além de não carregar o gene da talassemia, o bebê gerado também é 100% compatível com a irmã, o que vai facilitar a realização de um transplante de sangue de cordão umbilical. As chances de um casal gerar embriões que sejam compatíveis e não carreguem o gene doente são de apenas 18%. O Saúde de hoje fala sobre genética e para isso a gente recebe aqui no estúdio hoje a pesquisadora Lígia da Veiga Pereira, chefe do Laboratório Nacional de Células Tronco Embrionárias da USP São Paulo. Tudo bom, Lígia? Tudo bem. Lígia, obrigado por ter vindo e acho que o assunto que dominou aí a pauta sobre genética e saúde nas últimas semanas foi a história do nascimento, de uma bebê, de uma menina, que está sendo chamada aí de uma menina salvadora, uma bebê salvadora, porque ela foi selecionada geneticamente para salvar a irmã que tem uma doença aí do sangue. Conta pra gente um pouquinho, explica melhor o que foi isso. Veja, essa é uma família, um casal que tinha uma filha com uma doença chamada talassemia. Então, nessa doença, por causa de um defeito genético, a criança não consegue produzir um sangue capaz de transportar oxigênio e tal. E aí a criança é uma vida muito dura, vai ter que ser submetida a transfusões a vida inteira. Então, o ideal seria a gente poder consertar o sangue dessa criança. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com transplante de medula óssea. A medula óssea está no interior dos nossos ossos, grandes ossos, ela é a nossa fábrica de sangue. Ali você tem células-tronco que produzem o sangue. Quando uma pessoa tem uma doença do sangue, o que você faz? Você destrói a medula óssea dela e aí você pega a medula óssea de um doador. Então, quando você põe a medula óssea desse doador naquele indivíduo, essa nova medula óssea saudável vai produzir sangue saudável, sangue normal. Então, isso funciona, é ótimo. Tem uma série de riscos, é um procedimento arriscado, você tem risco de morte, mas enfim, é um tratamento para essas doenças do sangue. Qual é a grande dificuldade num transplante de medula óssea? É você encontrar um doador compatível, um doador que tem um sistema imunológico parecido com o seu, para que você consiga fazer o transplante sem haver rejeição. Tá? Então, no caso dessa família, eles estavam lá, tinha essa criança doente, não achavam um doador de medula óssea compatível, e eles tiveram a ideia de que, olha, se a gente tiver uma outra filha, um outro filho, é uma probabilidade grande dessa nova criança, de 2 irmãos serem compatíveis. Então, vamos tentar fazer isso. Eles podiam fazer isso e apelar para a sorte, e engravidar, ter a criança e ver, primeiro, se a criança não tinha a mesma doença genética da irmã. Já que podia ter, Podia ter, teria uma chance de 1 em 4, 25% de chance daquela... Que é alta, da nova, da irmãzinha também ter a mesma doença. E você teria que ter a sorte de, naquela loteria dos genes que a gente herda do pai e da mãe, ela ter um sistema imunológico compatível com a da irmã. Porque mesmo sendo irmãos, apesar da chance ser maior, você pode ter incompatibilidades. Pode ser incompatível, tá? E é uma loucura você ficar tendo filhos recorrendo à sorte. Então, com as tecnologias que existem hoje, a gente é capaz, os laboratórios, as clínicas de fertilização in vitro são capazes de fazer os bebês, os embriões de proveta. Então, a gente faz a fertilização in vitro. E quando aqueles embriões, você gera lá uma série de embriões, tá? Do casal. Quando eles estão num estágio de 8 células, de 4 a 8 células, é incrível, mas a gente é capaz de tirar uma célula de cada um desses embriões. E cada célula dessas tem no núcleo o genoma inteiro daquele embrião.
Tá? Então, agora a gente é capaz de analisar o genoma desse embrião e dizer se, ele tem a doença genética ou não, e 2, se ele vai ser compatível com a criancinha lá doente. Ou seja, você pode implantar os embriões que não tenham doença e tenham compatibilidade com o sistema imunológico. A gente ainda está lidando com um pouquinho de sorte, porque pode ser que eu faça lá a análise de todos esses embriões e não encontre nenhum com as características que eu quero. Tá? Mas se você gerar um número grande de embriões, você vai acabar achando um com essas características. E aí você vai escolher qual deles vai ser transferido lá para a mãe, para, se tudo der certo, dar origem a uma criança que possa, então, fazer a doação de medula óssea, ou no caso, foi a doação do sangue do cordão umbilical, quando o recém-nascido, né, no recém-nascido, essas células tronco que fazem sangue, estão ainda no sangue circulante. Então, você não precisa tirar a medula óssea do recém-nascido. Se você guardar o sangue de cordão umbilical, ele é rico nessas células e ele serve para fazer o transplante de medula. Então, guardaram o cordão do bebê e aí... E aí, exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa assim, é um processo todo muito... É incrível, né? Se você for pensar... cheio de tecnologia, muito cheio de conhecimento sobre a genética e, infelizmente, muito ineficiente. Porque, veja, todo o processo de fertilização in vitro, a cada etapa, você vai perdendo um pouco dos embriões, né? Então, a mulher produz, sei lá, 10 óvulos. Desses 10, só 7 ou 4 vão ser fertilizados e vão formar um embrião. E aí, desses embriões, só, de novo, uma pequena fração vai ser normal, no caso dessa aí, né? Porque 1 em 4 também teria a doença. E uma outra pequena fração vai ser compatível com a criança doente. Mas foi muito bacana, esse grupo conseguiu aqui no Brasil, quer dizer, uma parceria entre um grupo muito competente de fertilização in vitro, que é o grupo do professor Edson Borges, e um grupo muito competente em análise genética, para conseguir fazer essa façanha de, a partir de uma célula, identificar lá quais são os genes que tem ali naquele embrião. Porque tem tudo isso, aí ainda tem a etapa da implantação, né? Depois de ter feito isso tudo, você descobriu lá alguns embriões, vamos dizer que dei só 2. Ainda existe uma boa probabilidade desses embriões não implantarem, a mulher não engravidar. Quer dizer, é realmente uma enorme vitória eles terem conseguido fazer esse processo todo e no final gerado uma criança, essa criança nasceu saudável, coletaram o sangue de cordão e agora devem estar esperando um momento clínico adequado da criancinha doente para poder fazer o transplante e curar essa criança, né? Isso é incrível. Agora, isso levanta algumas questões também do ponto de vista ético, né? Assim, como que fica isso? Assim, no Brasil a gente tem uma legislação a esse respeito, isso pode ser feito, isso abre precedentes para você selecionar outras características. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma questão na Inglaterra, assim, acho que tem uma autorização lá, em que os pais podem escolher o sexo do bebê, então tem uma série de bebês de sexo feminino sendo descartados, enfim. Que tipo de questionamentos éticos a gente tem aí a partir daí? Isso é complicado, né? Eu falei para ela que eu podia escolher agora a criança que tivesse o gene para fazer o sangue normal. Eu podia também chegar à conclusão de que não, que eu queria escolher a criança que tivesse o gene do olho azul ou que tivesse o gene do QI alto. Né? Onde é que a gente traça a linha e diz, olha, a partir daqui eu não posso escolher. Né? Eu não posso fazer seleção de embrião para características frívolas. Eu só posso... Então, quer dizer, é muito claro quando você está falando de uma doença, de doenças genéticas, doenças terríveis, que a qualidade de vida é horrorosa, muitas delas a criança não vai viver mais de que poucos anos, enfim. Então, é muito natural, é fácil da gente entender por que você aplicaria essa seleção genética nesses embriões. Mas se a gente pode selecionar para isso, como você falou, eu muito facilmente seleciono o sexo desses embriões. É muito fácil eu tirar essa única célula e dizer se é menino ou se é menina, se é XX ou é XY. E agora, eu vou poder escolher o sexo dos embriões que eu vou transferir? Né? Existem situações extremas, saiu também uma notícia na Inglaterra que alguns
Casais abortam por causa de sexo não desejado. Em geral, é claro, sempre o feminino, né? Você tem aí algumas culturas em que ser menino é uma doença pior do que a tal dessa talassemia, né? Então, onde é que a gente vai colocar o limite? A gente vai poder, daqui a pouco, a gente vai saber exatamente quais são os genes que determinam a cor do olho. E aí, os casais vão poder fazer seleção de embrião, dependendo da cor do olho, ou se tem cabelo liso, ou se tem genes de QI alto, né? Então, isso tudo é muito complicado. Quer dizer, essa realidade que era meio futurística, chegando mais perto da gente. A gente, tecnicamente, tem a capacidade de analisar o genoma inteiro desses embriões. O que ainda falta é o conhecimento. Quais são os genes que determinam o QI? Quais são os genes que determinam, sei lá, a capacidade de jogar futebol bem? Isso a gente ainda não sabe, tá? Mas daqui a pouco a gente vai saber. Todo o estudo de genética humana está querendo entender quais são os genes que estão determinando, ou pelo menos influenciando, várias das nossas características. E aí? O que vai ser aceitável, moralmente, eticamente aceitável na nossa cultura? Qual o limite disso? Qual é o limite? Qual é o limite entre doença e variação sobre o normal? Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, isso tem que ser muito discutido. Para a gente conseguir elaborar legislações que permitam a gente usufruir dessas novas tecnologias para o bem, para a melhoria de qualidade de vida humana, mas que a gente previna o abuso delas, o mau uso dessas tecnologias, como qualquer tecnologia, Sim. né? Sim. No Brasil, nesse caso específico dessa menina, não há nenhuma legislação específica que proíba ou que autorize, a gente não tem essa legislação ainda. A gente tem normas do Conselho Federal de Medicina que tratam dessa coisa da fertilização in vitro, do que você pode fazer com os embriões, quantos embriões você pode transferir, quando é que você pode fazer essa seleção de embriões. Tá? Mas eu acho que essas coisas seria importante a gente elaborar leis, né? O Conselho Federal de Medicina não tem poder de lei, então seria importante. Agora, é muito delicado, de novo, porque você tem que elaborar uma lei que, por outro lado, não engesse a área, né? Que não crie tantas restrições que aí a gente também não possa usufruir dessas tecnologias. Lígia, aproveitando a tua presença aqui no estúdio, né, e assim, o teu assunto de trabalho do dia a dia, a questão das células tronco embrionárias e, enfim, eventuais aplicações, que pé que a gente está hoje, Lígia? Assim, o que de fato a gente está conseguindo fazer do ponto de vista de tratamento, de aplicação clínica das tecnologias que a gente tem hoje das células tronco embrionárias? Tá. É importante a gente fazer primeiro uma diferencial. O que é uma célula tronco embrionária e o que é uma célula tronco desse outro grupo que a gente chama de adultas, né? Célula tronco adulta é essa célula tronco da medula óssea, são as células tronco que tem no indivíduo após o nascimento, seja no sangue do cordão umbilical, na placenta, na medula, na gordura, até no cérebro a gente tem células tronco. E essas são células tronco cuja função é regenerar tecidos específicos. Então, por exemplo, a célula tronco do sangue, ela só faz sangue. A célula tronco do nosso cérebro, ela só vai fazer células do sistema nervoso. Célula tronco cardíaca, só células do coração e assim por diante. A célula tronco embrionária, ela é uma célula tronco muito especial, porque como ela é derivada de um embrião e aquele embrião da fertilização in vitro, quer dizer, um dia nós fomos um bolinho de células todas idênticas. E essas células todas idênticas, de repente, começaram a se especializar e se organizar até em 9 meses dar origem a um ser humano completo, né? Mas antes delas se decidirem, elas eram células absolutamente coringas, células que podem virar qualquer tipo de tecido. E são essas as células tronco embrionárias. A gente consegue multiplicar essas células no laboratório
sem que elas percam essa versatilidade enorme. E agora, no laboratório, a partir delas, eu sei colocar certos reagentes no meio de cultura que faz com que elas virem neurônios, ou que elas virem músculo cardíaco. Então, a gente controla essa especialização delas. Então, elas são uma fonte de tecidos, teoricamente, elas são uma fonte de tecidos para transplantes para várias doenças, né? Então, as células tronco embrionárias humanas surgiram em 1998 no mundo, nos Estados Unidos. Em 2008, o nosso grupo conseguiu fazer células tronco embrionárias aqui no Brasil. Uhum. E desde 1998, vários grupos pelo mundo afora vêm trabalhando com as células embrionárias, tentando domar elas para que elas virem só o que a gente quer, né? Eu posso, com a melhor das intenções, transformar essas células em neurônio no laboratório, transferir esses neurônios para um paciente e no meio daqueles meus neurônios ter sobrado alguma célula com crise de identidade. E ela resolver virar qualquer coisa no cérebro do meu paciente e dar origem a um tumor, né? Se por um lado virar qualquer coisa é uma coisa boa, porque eu posso a partir dessa célula fazer vários tecidos diferentes, por outro lado isso representa um risco. Um risco, lógico. Então, nesses anos todos, vários grupos vêm desenvolvendo formas de domar essas células para que elas façam só o que interessa. E um deles, o primeiro deles, nos Estados Unidos, é de uma empresa chamada Geron, em que eles conseguiram transformar essas células em células do sistema nervoso. E quando eles transplantam essas células, que se chamam oligodendrócitos, é um nome horrível, mas enfim, célula nervosa, para a espinha de camundongos, de ratos com lesão da medula, essas células de alguma forma regeneram ajudam a regenerar aquela conexão e o animal recuperava os movimentos. Então imagina, né, para uma situação como lesão de medula espinhal, que as pessoas não têm muitas alternativas, exatamente, o potencial que isso teria. Então esse grupo passou anos melhorando essa técnica, demonstrando que nos modelos animais ela era segura, aquelas células não formavam tumor, e em 2010 eles conseguiram começar os testes em seres humanos com lesão de medula. Quer dizer, foi a primeira vez em 2010 que tecidos derivados das células embrionárias humanas começaram a ser testadas em seres humanos. A boa notícia é que os pacientes tratados, pelo menos num período de um ano, não se observou nenhuma formação de tumor. Né? Existe uma expectativa enorme em relação a essas terapias e a gente entende essa expectativa e a ansiedade dos pacientes, mas nesses primeiros testes, a coisa mais importante é a gente verificar a segurança. Não formar tumor em camundongo significa não formar tumor em seres humanos, né? Essas células vão ser rejeitadas porque elas vieram de um embrião aí que não necessariamente é compatível com esses pacientes. Então, a gente tem muito a aprender nesses primeiros testes clínicos. Um outro que está acontecendo também em seres humanos, de uma empresa também dos Estados Unidos, é para a regeneração da retina. Então, existe uma forma de degeneração da mácula em seres humanos e esse grupo conseguiu transformar essas células embrionárias em células de retina. Que, de novo, quando eles transplantam essas células para o olho de camundongos, elas geram lá uma nova retina humana. Então, eles demonstraram a segurança nesses animais e tiveram, então, a permissão de começar o tratamento em seres humanos. Recentemente, eles publicaram um artigo relatando o tratamento em dois pacientes. Então, durante 4 meses, eles não viram nenhum efeito adverso, não teve formação de tumor, não teve nenhum problema. 4 meses é muito pouco, mas eu acho que eles quiseram já publicar alguma mensagem positiva. E esses testes vão ser muito importantes, porque se eles pelo menos demonstrarem a segurança desses procedimentos, eu acho que isso vai acelerar a transferência de vários outros protocolos, seja para doença cardíaca ou para diabetes, a gente dá esse pulo do camundongo para o ser humano. Quer dizer, então, os primeiros testes que a gente tem humanos, controlados, são esses testes nos Estados Unidos
para a medula e para a retina, fundo de olho. Exatamente. A gente ainda não tem nada para músculo cardíaco em humano, não temos nada ainda para diabetes. A gente tem uma série de testes em seres humanos, mas com as células tronco adultas. Com as adultas, né? Com as adultas a gente já está testando para uma porção de coisas há muito mais tempo. Até Parkinson, Alzheimer... Parkinson até que não, mas a gente tem para doença cardíaca, para diabetes, para derrame, para fibrose pulmonar, para cirrose hepática, para várias, até para lesão de medula. São tentativas de aproveitar essas células troncos que já estão no tecido. Exatamente. Né, para que elas regenerem isso. Então, com as células tronco adultas, a gente já deu há bastante tempo esse passo do camundongo para o ser humano. Infelizmente, na primeira leva de testes em seres humanos, os resultados em várias das doenças foi muito tímido. Muito decepcionante. Quer dizer, os pesquisadores agora estão numa fase de voltar para o laboratório e dizer, puxa, como é que a gente pode melhorar a capacidade terapêutica dessa célula tronco adulta? Ela é mais segura que a embrionária, mas pelo visto ela não é tão versátil. Como é que a gente pode melhorar isso? Tá? Então a gente está tendo essa segunda onda. Mas o importante é as pessoas entenderem que apesar de todos esses testes em seres humanos estarem em andamento, a gente infelizmente não tem nenhuma terapia já aprovada e consolidada com células tronco, sejam adultas ou embrionárias, para nenhuma doença, fora aquelas doenças do sangue, aquelas doenças que a gente já trata há décadas com o transplante de medula ou transplante de sangue de cordão. Tá certo. Assim, tem muita gente, assim, só para a gente finalizar um pouco, Lígia, acho que era bom a gente deixar claro, tem muita gente que ouviu dizer que na China estão sendo vendidos tratamentos para, enfim, células tronco que podem ser usadas em medula, enfim, pesquisas, universidades, tem gente indo para lá para fazer aplicações, tem gente que está pagando um tratamento lá. A gente não tem um grau de confiança alto nessa história, né? Quer dizer... Um grau de confiança alto é um eufemismo. A gente não tem grau de confiança nenhum, infelizmente, né? Nessas terapias. Quer dizer, você surgiu no mundo inteiro o que a gente chama de um turismo das células tronco. Não é só na China, tem na Alemanha, na Costa Rica, no próprio Estados Unidos, existem clínicas vendendo tratamento com células tronco para doenças terríveis, para distrofia muscular, para esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença muito degenerativa, muito terrível, para esclerose múltipla, para Alzheimer, Parkinson, até para AIDS. O pessoal vende essas terapias. E quando a gente vai procurar na literatura científica, não existe embasamento para isso. Quer dizer, essas clínicas estão cobrando e cobrando caro por tratamentos misteriosos. E aí a gente fica se perguntando, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse descoberto uma cura de verdade para o Alzheimer e para o Parkinson, eu preferiria publicar isso em revistas científicas, ter o aval da comunidade científica, que além de dar credibilidade ao meu tratamento, eu seria candidata a um prêmio Nobel. Então eu não entendo, tendo essa possibilidade, por que uma pessoa prefere ficar no anonimato e ficar na clandestinidade numa clínicazinha vendendo esses procedimentos. A meu ver, a única explicação é que tem alguma coisa errada com esse negócio. Então, é muito complicado, porque mesmo que, às vezes, a gente ouve o relato de alguns pacientes ou familiares que foram nessas clínicas e observaram alguma melhora, seja em si próprio, no seu filho, no seu... Então, mesmo pode ser que exista algum valor no que eles estão fazendo, mas da forma como está sendo feito, a gente não pode Não tem uma metodologia científica confiável. Não tem uma metodologia científica confiável. E eles estão cobrando muito caro. Quer dizer, isso, na melhor das hipóteses, só poderia estar sendo oferecido como um tratamento experimental. E um tratamento experimental você não deveria poder cobrar, né? E com transparência para os órgãos de vigilância sanitária poderem averiguar se esses pacientes estão sendo submetidos a algum risco durante esses procedimentos. A gente já tem pelo menos 2 relatos na literatura científica de pacientes que foram ser tratados nessas clínicas aí e desenvolveram tumores ou morreram. 2 morreram na clínica da Alemanha, a clínica foi fechada. Uma clínica na Rússia, um menino voltou e desenvolveu tumores múltiplos no cérebro ao longo da coluna, derivados de células que foram injetadas neles. Quer dizer, é muito complicado. Assim,
quando os pacientes vêm me procurar, eu sou assim, absolutamente solidária e eu entendo o desespero e a urgência. E eu não sei o que eu faria se eu estivesse na posição deles. Não posso jurar que se eu tivesse uma filha com paralisia cerebral, se eu não ia tentar isso. Eu ia ficar esperando sentada em casa até que os cientistas desenvolvessem uma terapia consolidada. Mas como cientista, o que eu tenho que dizer é que essas clínicas abusam do desespero desses pacientes, eles estão oferecendo tratamentos misteriosos, sem embasamento científico e que têm um risco, sim para a vida, para a saúde desses pacientes. Agora, o que essa pessoa, o que esses pacientes vão fazer com essa informação é uma questão muito pessoal. Lígia, queria agradecer muito a tua presença. Eu acho que a gente discutiu aí assuntos super importantes, né? Um assunto cada vez mais atual. Acho que cada vez mais a gente vai ter novidade nesse campo da genética. Acho que a próxima década é a década, né? Já vem sendo, mas eu acho que definitivamente vai ser. A gente vai ter muita novidade por aí e muito legal poder contar com você para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse meio de campo aí. Legal, obrigada pelo convite. Imagina, volte sempre. Muito obrigado, Lígia. Pessoal, o Saúde de hoje acaba por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!